intelectuais, morais e de aprendizado. Há 30 anos atrás, eu posso dizer que 90% das pessoas com deficiência viviam isoladas. Muitas vezes a própria família escondia isso, né, para não dizer, porque tinha medo de quebrar esse paradigma, de assumir que o filho tem uma deficiência, que na época era chamado de invalidez. Né. Eu briguei muito para tirar esse nome de inválido, até com um juiz. Eu perguntei a ele uma vez o que ele fazia com papéis que vinham e não serviam. Ele dizia, é inválido. Eu digo, e o que é que o senhor faz? Eu jogo no lixo. Eu digo, o senhor pode me jogar no lixo? Não. E por que eu sou inválida? Não sou. Eu sou uma pessoa com capacidade de compreender, de agir, de amar, de odiar, tanto quanto as outras pessoas. O que eu preciso é só ter um acesso melhor para me locomover e mostrar para as pessoas que nós temos capacidade. Eu tive uma experiência muito boa no Senai, quando eu fiz uma seleção no Senai, e o presidente de lá, ele falou assim, que eu passei na prova objetiva, mas botei lá paraplegia, mas eles não estavam entendendo bem o que era. E quando foi no psicoteste, foi que eles, quando me viram chegar, falaram, ih, é uma moça de cadeira de rodas. E agora? Né? Aí ele, humildemente, foi conversar comigo, perguntou quais eram as necessidades e tal. Em 13 dias, eu tinha uma sala capacitada para eu trabalhar, com mesa, com um banheiro adaptado, tudo bonitinho. Então, ele disse, para mim é um desafio, e uma experiência a mais, porque nós cumprimos a cota de pessoas com deficiência, mas geralmente é uma deficiência mínima. A gente nunca pegou uma deficiência intelectual ou uma deficiência mental, um transtorno, nada disso. Então é fácil cumprir, né, a cota quando é dessa maneira. Mas quando vai para a parte de um cadeirante, de um deficiente visual, aí já complica mais a situação. E nem todas as empresas estão com a cabeça aberta para mudar as atitudes, né, arcaicas no nosso mundo e até nas nossas famílias, né, que não são diferentes. Então, quando eu trabalhei lá, passei 2 anos lá, e quando eu saí, quando ele me abraçou, ele chorou, porque ele disse que eu nunca faltei em 2 anos de trabalho, eu nunca depeti lá em trabalho, fui mudada várias vezes de função, nunca reclamei, nunca fiz um trainee. Então, ele disse, você surpreendeu a toda a equipe, eu não quero perder você. Eu disse a ele, mas eu tenho um compromisso comigo mesma, de uma capacitação fora do país, e eu não vou perder. Fui. Então, eu saí de lá. Depois, retornei para o município, porque vocês sabem, Fátima me conhece há anos, sabe que eu sempre lutei pelo direito de igualdade, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos, porque eu luto por um mundo universalizado, um mundo em que todos possam ir e vir. Quando eu solicito uma rampa, não é só para mim, senhora de Assunção, ou para cadeirantes. Não, tem um obeso que passa ali, tem um deficiente visual que passa ali, tem uma mãe com um carrinho de bebê que passa por ali. E se não morrermos cedo, todos nós um dia vamos usar uma cadeira de rodas. Não se enganem, não, porque vai. Eu conheço muita gente que era andante e hoje é cadeirante. Então, ninguém está imune. Eu tive poliomielite, que na época era chamada de paralisia infantil, por conta de que não havia vacinas contra pólio. Hoje, a deficiência cresce assustadoramente, porque é brigas de bares, é briga de marido e mulher, é quedas, é acidente de trabalho. Eu fico horrorizada, porque na época que eu comecei o movimento de pessoas com deficiência, eram mínimas as pessoas com deficiência. Hoje a gente tem assim, é assustador. Você vai no IBR, é assustante. Você vai no CEPRED de Salvador, é demais. E falta instrumentos para essas pessoas serem atendidas. Então, quando o meu eixo em Salvador foi cidadania e acessibilidade, porque eu acredito que se eu tiver acesso, eu vou conseguir minha cidadania. Agora, sem o acesso, eu jamais vou conseguir. Então, a nossa tema lá, o subtema, foi o que nós temos
na atualidade o que nós queremos. Sabemos que nos últimos 10 anos, 12, nós perdemos muita coisa na área social, principalmente na garantia de direito da pessoa com deficiência. A Cartilha Brasil Livre nem foi implementada, enquanto que as outras políticas também já estavam defasadas e não foram nem implantadas nos municípios. Às vezes, quando eu falo alguma coisa ou reclamo de um local que tem escadaria, as pessoas falam que eu estou falando mal do prefeito, que eu estou falando mal da deputada. Não, nunca falei mal de ninguém. Agora, se eu sou assistente social para garantir o direito dos outros, eu não tenho dignidade para defender o meu? Aí eu não vou ter para defender o de ninguém. Como é que eu vou defender o direito de um negro, eu sendo negra, e eu não defendo o direito do negro? Não pode. Então, eu digo assim, eu trabalho, mas eu reclamo. Inclusive, há pouco tempo tivemos a inauguração da Secretaria da Mulher e eu não tive acesso, porque tinha escadas lá para subir. Não tinha um banheiro acessível. É inadmissível nos tempos de hoje. Quando se reclama da prefeitura antiga, fala, mas aí é antigo, não pode mexer. Tem laterais ali. Será que os arquitetos não veem que tem laterais? Fizeram uma rampa ali que se tornou fuga de prefeito, porque para deficiente nunca foi. Então, abafa o caso. Então, o que acontece? E eu vejo que tem colegas minhas que não gostam, não, quando eu reclamo. Ah, senhora, mas fulano lhe leva no colo. Peraí, eu sou um objeto que todo mundo pode me carregar no colo? Não, eu sou uma pessoa. A semana passada nós tivemos um café da manhã dos assistentes sociais no Yacht Club. Todo mundo sabe que tem aquela rampa, mas depois da rampa tem as escadas, né? E aí um rapaz lá disse, não, ele leva no colo. Eu falei, olha, tem um problema aí. Só vai me levar no colo se tiver aí um moreno alto, bonito e sensual. Se não tiver, não vai. Aí todo mundo deu risada, ficou aquela coisa aí. Não, senhora, não. Tem esse moreno alto, bonito e sensual? Não, não tem. Eu digo, então vocês vão me levar na cadeira. Porque hoje eu sou rainha e vocês são meus súditos. Aí alguém disse, espera o prefeito. Eu disse, quem disse que ele é bonito e sensual? Ele é alto. Bonito e sensual, ficou longe, vamos combinar, né? Aí ele chegou, contaram até a ele disse, você não vale nada. Mas a gente dá risada muitas vezes, as meninas dizem que eu sou palhaça, né? Onde eu chego faço o pessoal rir, mas não é por isso, é porque a gente tem que levar a vida leve. Eu tento fazer dos problemas buscando soluções, porque se você pegar o problema e absorver, você vai cair numa depressão, você vai ficar em casa, e não é o meu caso. Quem me conhece sabe que não é o meu caso esse. Comodismo também ninguém pode me acusar, porque eu nunca fui acomodada. Apesar de ter nascido em uma família imensa, e ter tido 10 irmãs mulheres, 2 irmãos homens, tinha meu pai, que era super protetor. Meu pai não me deixava nem ir à escola, porque ele tinha medo do que hoje a gente chama de bullying, né? Na época era mangação, e ele não queria que eu passasse por isso. Eu só fui à escola com 20 anos de idade, porque eu já era emancipada desde os 17, mas eu já sabia ler e escrever, e eu lia de Sidney Sheldon a Adelaide Carraro. E aí eu já entrei na escola na 5ª série, né? Sim, me deram ensino fundamental de graça lá, porque eu fiz uma prova e passei. Mas eu digo assim, o anticapacitismo, ele tira muita gente do viés do trabalho, porque as empresas, quando eles colocam vagas para PCD, vocês podem olhar no Cine, eles colocam para serviços gerais, para porteiro, para cafezinho, nunca colocam em um cargo de administração, nunca colocam em um cargo de gerência. O assistente social, ele não é só assistente social, ele faz projetos, ele pode gerenciar, ele pode executar políticas públicas, políticas partidárias, por que não? E as pessoas, elas acham assim, você tem que ser isso. Eu ouvi muito isso. Senhora, você vai ser professora. Eu até fui em uma determinada época, porque eu também fiz filosofia.
Mas eu não disse, não é minha praia. Sempre na área social, aí saía, ia para outra área, voltava para a social de novo, até que eu fiz serviço social para fazer de fato e de direito. Porque eu só trabalhava na área, eu saía, ia para outra, mas não tinha jeito, porque eu estava sempre questionando e buscando, e pegando as pessoas em casa, trazendo. Ontem eu chamei várias pessoas com deficiência para vir, para participar. Eu falei, ó, se você não vai, você não é visto, você não é lembrado, ninguém vai ocupar o teu lugar se você não for. Alguém vai estar lá ocupando e vai decidir por você. E você não vai poder reclamar porque você não estava lá. Entendeu? Mas cada uma deu uma desculpa, tudo bem, eu aceito. Agora eu sempre estou disponível, sempre. É movimento de negros, eu estou lá. É movimento de mulher, não sei de que, eu estou lá. Esse dia um me perguntou assim, senhora, qual é o movimento que você não está? Eu digo, eu já entrei no de Jade. Ele, que zorra é essa? Eu digo, já de idade, porque agora eu vou brigar pelos velhos. Ele, não, você me arranja a sigla, viu? Já de idade. Meu filho, eu tenho 64 anos, então já sou de idade. Aí ele, meu Deus do céu, e problema? Então, a gente que, como tem a experiência de trabalho, eu trabalho no município há uns 20 e tantos anos, 30 anos, que não foi computado, mas deixa para lá. Eu já passei por diversas áreas do município, desde o CAPES até ao PET, né? Já passei. Então, eu conheço toda a área social, e não só da pessoa com deficiência, mas do idoso, da pessoa em vulnerabilidade social, porque muitas pessoas pensam que eu, por estar em uma cadeira, eu sou vulnerável. Nem tanto. No entanto, a minha vulnerabilidade, quem traz é a cidade. Porque eu sempre digo, a cidade tem que se adaptar a mim, e não eu me adaptar à cidade, porque eu que vivo nela, não é ela que vive em mim. Eu sempre digo isso. Então, a minha vulnerabilidade é só essa. O resto, não. Eu sei me comportar, eu sei trabalhar. Senhora, você faz isso? Faço, vamos fazer. Eu não sei, vamos trabalhar junto aqui para a gente fazer? Vamos. E a gente aprende todos os dias, a gente está aprendendo alguma coisa. E falar sobre essa inclusão, eu não gosto de falar de leis, porque desde 88, né, que está lá no tripé, né, o primeiro parágrafo da Constituição nos dá esse direito de trabalho, lazer e outras coisas mais, até parir, porque muita gente pensa que nós somos assexuados, mas nossa sexualidade é muito boa, diga-se de passagem. Então, é muito complicado explicar para uma pessoa que não sabe o que é, dizer, não, eu vou fazer um projeto ali para a pessoa com deficiência. Aí senta lá, faz qualquer coisa, tem lá seus contatos, aprova aquele projeto, que, na verdade, não vem nos beneficiar em nada, porque ele não é deficiente. Como é que ele vai saber a necessidade? Fizeram um banheiro para mim, segundo eles, que eu não peço nada para mim, eu peço para todos. Um banheiro acessível. Quando eu fui entrar, a porta não fechava e ficava de frente ao público. Eu digo, massa. E beleza, eu vou fazer minhas necessidades fisiológicas aqui com plateia. E o banheiro ficou lá fechado. Está usando por pessoas que não precisam desse banheiro, mas eu já saí de lá também. Então, essa problemática toda do anticapacitismo é exatamente isso. Nós somos capacitados, nós temos nível de escolaridades altíssimos. Tem pessoas com deficiência aí que têm PhD, entendeu? E não estão trabalhando por causa do acesso. Aqui em Ilhéus, para que eu vá para o trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, para pegar o ônibus de 7, porque ele vai direto. Porque se eu perder, eu só vou pegar um de 9h30. Para retornar, eu tenho que sair mais cedo para pegar um. Quando está quebrado, eu saio 5h40 do ponto de ônibus. Quer dizer, temos ônibus? Temos. Temos ônibus com elevadores? Temos. Mas ninguém fiscaliza os que funcionam e os que deixam de funcionar. E, na maioria das vezes, 70% deles não funcionam. Está aqui no meu celular, tudo gravado.
Aí como eu fui no Ministério Público e prestei uma queixa ao promotor na época, ele chamou o coordenador da empresa. O coordenador ia dizer a ele que os ônibus estavam quebrados? Claro que não. O coordenador foi lá e disse que estava tudo bem, que eu era encrenqueira, era uma pessoa que encrencava com tudo e tal. Aí eu fui lá, tive um papo federal com um promotor. Foi um pega para capar, porque teve até xingamento. Ele me ameaçou até me prender. Eu digo, prenda que vagabundo igual o senhor, tem um bocado na OAB para me tirar. Nem preso eu vou. A coisa foi feia. Então, porque eu levei todas as provas, eu levei os ônibus, o motorista ali tentando abrir e fechar o elevador, ele conversar com o coordenador da empresa e dizer que estava tudo bem. Ah, dona senhora, está tudo bem. Eu digo, então tire sua bunda daí, desculpe o palavrão, e vá para o ponto de ônibus ou delegue alguém para ir para ver o que é que nós passamos. Porque o senhor está aqui na sala de ar-condicionado ganhando para me defender, não me defende. Você entendeu? Então, é complicado quando você vai lutar, principalmente quando você acha esses entraves na lei. Quando ele, na verdade, deveria estar a meu favor, deveria ter mandado alguém fiscalizar isso, já que ele era o todo poderoso, não queria sair lá do escritório dele, sei lá, do ar-condicionado. Para pelo menos ele ter... Eu disse, doutor, toda a história tem duas versões. Todas. O senhor só foi pela versão dele. Ele vai defender a empresa. Claro que ele vai defender. E quem sai como mentirosa sou eu, que sou usuária do transporte. Aí ele queria mostrar, eu digo, não vou lhe mostrar mais nada. Não vou lhe mostrar mais nada. O senhor já me disse quem é o senhor e eu vou perder meu tempo aqui. Aí peguei minha bolsa e fui embora. Então, são essas coisas que muitas das vezes afasta a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mesmo elas tendo capacidade. Eu tenho muitas amigas aqui que são pedagogas, estão em casa sem trabalhar. Tem muitas assistentes sociais, estão em casa sem trabalhar, porque elas também são culpadas, porque elas não... Aqui seria um local delas estarem aqui, né, para reivindicar, não estão. Eu não sei porquê, o medo, eu nunca tive medo de nada. Eu confio, eu tenho fé, eu sou feliz. A palavra feliz vem de fé, entendeu? Então, eu levo essa fé, essa felicidade para onde eu vou. Tenho momentos tristes, mas eu tenho muito mais momentos felizes, porque daquelas coisas horrorosas eu tiro só a experiência e esqueço. Delato. Chegou, passou. Né? É vida que segue. Então, falar da inclusão dessa pessoa é muito... Seria tão fácil, gente. Seria tão fácil. A gente não quer muita coisa. A gente quer um local que a gente possa entrar e sair. Simples assim. Mas, para isso, é preciso quebrar esse paradigma de que o deficiente tem que viver de BPC. A única lei da LOAS que as pessoas conhecem é o BPC. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Não só é BPC, não. Tem vários direitos lá, várias garantias de direito, e as pessoas só conhecem o BPC. Ah, senhora, você não tem BPC, não, é? Digo, não. Eu fui buscar esse benefício, eu lutei por esse benefício, não para mim, mas para aquelas pessoas que realmente não têm condições de trabalhar, que realmente não têm um nível de escolaridade, mas para mim não, porque eu mereço mais do que um salário. Eu mereço e vou buscar isso para mim. Agora, se você se contenta com esse, maravilha, problema nenhum. Eu fui lutar pelas pessoas que vivem, porque a gente sabe que tem deficiências que não tem como incluir no mercado de trabalho, e elas precisam ser amparadas de alguma forma. Para isso existe esse benefício. Mas as pessoas botaram na cabeça, principalmente muitas colegas minhas, assistentes sociais, que vê um deficiente, ele só olha para o deficiente e já vê o BPC, parece que está escrito na testa. Então, assim, a gente tem que lutar até para diminuir o número de beneficiários, que a verba vem do FAT, que é Fundo de Amparo ao Trabalhador, ao contrário do que muita gente pensa, que vem do contribuinte, não vem. A verba do BPC, ela vem dos grandes shows, dos grandes eventos, 5% é destinado a esses benefícios, dos grandes jogos de futebol, das Olimpíadas,
são destinados a esse benefício. Não é nenhum centavo do contribuinte que trabalha. Como na maioria das vezes eu já ouvi gente dizer, eu trabalho e o outro ganha sem trabalhar. E não é bem assim. Então, essa dificuldade e essa luta é impressionante, porque foi o mesmo tema da conferência que nós tivemos. Só que o subtema lá foi outro, mas o do CRES casa exatamente com o da nossa conferência, que foi o cenário atual e o que nós queremos mudar, né? O que nós queremos efetivar. Porque as políticas públicas do SUAS, eu participei, inclusive da sua construção, ela não foi nem o terceiro ponto foi implantada, era o SUAS 10, parou no terceiro. 7 ficou para trás. Então, esses 7 a gente tem que recuperar e colocar esses 3 que foram implantados, mas não muitas vezes efetivados, para efetivar esses direitos. Então, a lei, a gente tem muitas leis, muitas. Eu não quero mais lei, eu já odeio lei. A gente quer a efetivação e a prática dessas leis. E cabe a nós, principalmente da área social, da psicologia, colocar essas leis em prática, chamando os poderes públicos, dizendo a ele, a gente não está contra você, a gente está querendo o nosso direito e vai ser bom para a cidade. Uma cidade como Ilhéus, uma cidade turística, não tem um hotel com acessibilidade. O hotel que temos acessibilidade aqui é o Transamérica. É o Transamérica. Nenhum outro aqui tem. Aí eu perguntei, tem motel acessível? Eu fui fazer uma pesquisa. Motel? O cara me olhou assim, eu digo, sim, meu filho, você acha que eu não vou no motel? Por quê? Qual é a sua mesmo? Não estou entendendo. Aí ele ficou todo sem graça. Eu falei, eu vou, meu filho, mas a questão é que eu vou no colo. Aí a acessibilidade ficou zero, né? Então, até isso, né, a gente tem que falar, porque as pessoas acham que a gente não tem direito. Gente, nós temos todos os direitos que todo outro ser tem. A única coisa que tem é a limitação. Eu agradeço muito ao meu pai. Quando eu fiz 15 anos, eu estava fazendo um tratamento. Eu fiz 4 cirurgias nas pernas, e ele, quando eu fiz 15 anos, eu estava no hospital. E ele foi para Salvador e me disse, você está fazendo 15 anos hoje, e eu só vim aqui em Salvador dizer a você que quando você sair daqui, vamos fazer no próximo ano, a gente faz 2 festas, e dizer a você que ninguém é melhor e nem pior do que você. Ninguém é mais e nem menos do que você. Alguém pode ter mais capacidade intelectual, mais conhecimento, mas ninguém é superior a você. Nem eu, nem ninguém. Porque seu pai anda, mas tem toda uma limitação. Você tem uma limitação, que também não é só essa que eu lhe conheço, que é minha filha, né? Mas as pessoas de fora não conhecem. Mas eu conheço o seu potencial. Então, não permita, nunca chegue em casa chorando porque alguém lhe chamou de perna fina ou de outras coisas qualquer. Nunca permita isso. E eu nunca permiti. Quando as pessoas chegavam na minha casa, cadê sua filha doente? Ele, não, eu tenho 10 filhas saudáveis, graças a Deus, aqui não tem ninguém doente. Então, dentro dessa filosofia familiar do meu pai, eu não sabia nem o que era ser deficiente, porque eu ia para a boate, eu ia para a festa, eu ia para o cinema. Às vezes eu me sentia um ET, porque só tinha eu lá, né? Eu mostrei essa semana à minha colega, a primeira corrida de mulheres que teve em Ilhéus, só tinha eu de cadeirante. Eu ganhei todos os prêmios, só tinha eu. Mas eu convidei várias para irem, várias, inclusive minha colega de trabalho. Ela, eu não gosto de me expor. Pode participar de uma corrida é se expor? Não entendo. Eu fui, eu digo, eu vou. Já me inscrevi, eu vou, eu ganho tudo só. Fazer o quê? Aí ganhei o dinheiro, ganhei as taças todas. Fui para casa feliz da vida, né? E aí ela deu risada, ela, senhora, eu soube dessa corrida que ela também corre. Ela disse, mas eu estava em Salvador e não pude participar. Mas ela é andante, quer dizer, não tinha um cadeirante. Por que não tem cadeirante em Ilhéus, mulher? Tem muitas, entendeu? Então, mas elas não vão, por alguma razão que trava, que não vai. Eu sei que lá fora a coisa chega a ser perversa muitas vezes.
Chega a ser perverso. Mas você tem que pegar essa perversidade que não é sua, é do outro, e jogar fora. Porque não é você. Você não pode mudar o sentimento da outra pessoa. Você pode dar a ela conhecimento. É por isso que eu digo que preconceito é uma coisa que eu aceito na maior tranquilidade, porque é falta de conhecimento. Tudo que você não conhece, você faz um preconceito daquilo. Quando você passa a conhecer, a sua atitude muda. Agora, o que eu não aceito é discriminação. Aí não, aí mexeu comigo, não aceito discriminação. Preconceito todos nós vamos ter a vida toda, né? Muitas das vezes, até por uma fala de uma outra pessoa que diz uma coisa para você do outro, que não é aquilo, quando você conhece, você diz, não, fulano não era assim. Então, você acaba com aquele preconceito que você fez. Então, isso é do nosso cotidiano. Então, para encerrar a minha fala, e vocês ficam à vontade para perguntar alguma coisa, eu quero dizer que nós, pessoas com deficiência, apesar dessas deficiências, somos capazes de compreender, de produzir e, principalmente, de amar. Então, aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Obrigada, senhora. Falar depois de tu é um pouco complicado, mas eu... Mas eu queria pontuar, né? A senhora faz uma fala que é muito importante para nós, para a gente refletir a nossa posição profissional. A gente tem uma posição profissional muito fixa e muito firme em favor da classe trabalhadora do país, né? Nós defendemos a classe trabalhadora, nós nos identificamos como classe trabalhadora, que sofre das mais diversas mazelas, e a senhora traz na fala dela algumas dessas mazelas, né? É preciso que a nossa participação nos mais diversos movimentos que fazemos parte, né, e na nossa formação e na nossa ação profissional também, seja atento a essas questões que ela trouxe na fala dela. Que a gente conheça, assim, você fala que você não gosta muito das leis, né? Todo mundo fala que eu sou um pouquinho legalista. Mas eu acho que a gente precisa conhecer da lei para utilizá-la, né? Eu, por exemplo, já passei por uma situação na minha ação profissional. Eu atendo aqui num programa municipal da saúde, e tinha uma fila enorme, né? Porque às vezes nossos atendimentos geram muitas filas. E as pessoas queriam porque queriam. Tinha um rapaz brigando muito comigo, porque você não passa aquela pessoa com deficiência na frente, você é uma pessoa ruim. Eu falei, olha só, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele é muito claro. Ele diz que a pessoa com deficiência, ela frui dos direitos se assim quiser. E ela não deseja. Não era um desejo daquela pessoa passar na fila. Sabe? É um direito dela optar por isso ou não. Isso, as pessoas acham, não, porque você é ruim. Eu falei, olha, não sou ruim. Conheço o Estatuto da Pessoa com Deficiência que me diz isso. A fruição do direito é um direito dela, passar ou não na fila. E é muito importante que a gente esteja atento a isso, sabe? Porque senão as pessoas dizem que a gente é ruim, né? A gente fica nessa posição do conhecimento da lei. Mas eu digo que não gosto de ler, mas eu estou com elas todas aqui, até para saber... É muito importante para a gente. A gente sabe o quanto é importante para a nossa ação profissional que a gente conheça da legislação social de modo geral, né? O conhecimento técnico político dessas leis, né, e ético dessas leis, né, para que a gente possa, como você falou, a gente participa dos mais diversos momentos da formação da política pública, seja na construção ou na execução dela. E a gente precisa conhecer para que a gente faça frente a essas questões na formulação das políticas públicas, né, nos nossos atendimentos. Enfim, nesse sentido, eu queria registrar a presença aqui da conselheira tutelar, Mari Melgaço, que está aqui. Eu vi chegar ali. Eu queria chamar a atenção também, alguém me sinalizou, tem outros profissionais aqui, né? Nós sabemos que nós trabalhamos em equipe, muitas vezes multiprofissionais, e o quanto isso é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, agradecer às colegas de outras profissões que estão aqui com a gente, sobretudo a galera aqui dos movimentos sociais. Nesse sentido, esse é o momento que eu reservo a fala para esses convidados, né? Então, vamos tentar aí... Tem uma fala de aproximadamente 3 minutos cada um. Eu vou tentar organizar aqui pela chamada. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar para fazer uma fala a Célia Evangelista, que é da Câmara Territorial do Litoral Sul, a Câmara de Mulheres do Litoral Sul. Oi? Pode ser aí. Pode ser. Pode ser aí, sentadinha.
Eu falo. Olá, bom dia a todas e todos, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou Célia Evangelista Santana, uma mulher preta, periférica, oriunda desse território litoral sul, dos 26 municípios, né? Vivo em Itabuna, durmo, acordo, às vezes estou na estrada. Gostaria de agradecer aqui pelo convite ao Nucres, né, por esse momento. Estou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no município de Itabuna, da qual me garante estar fazendo falas de uma mulher, né? Saudar aqui o presidente da sessão, o vereador Cláudio Magalhães, a coordenação desse importante momento aqui realizado na Câmara de Vereadores do município de Ilhéus. Assim sendo, saudar algumas pessoas queridas, conhecidas, né? A assistente social Alexandra, que eu estou vendo ali. Olá, Alexandra. Uma pessoa que já esteve ocupando a cadeira do Conselho da Mulher, né, da qual trouxe muito resultado, por isso que a gente está aqui na caminhada no município de Itabuna. Saudar a secretária do município de Itabuna, da assistência social, que nós temos uma assistente social secretária no município, neste momento, para a gente, é uma categoria que precisa, né? A Luciana Seara, ela já esteve conselheira no Conselho Municipal da Mulher, e hoje ela está assumindo a cadeira da secretaria, da qual o Conselho está nesse arcabouço, nesse guarda-chuva, para a gente nos fortalece estar aqui, nesse momento, né? Falar da importância de ter conhecido há muitos tempos, né? Eu não sou mulher jovem, mas a luta geracional, sou uma mulher já geracional na luta das mulheres. Esse é um caminho que eu sempre trilhei para poder alcançar um resultado que a gente, com as forças que a gente tinha e tem, é impossível, às vezes, fazer, né? Usar. Quando cheguei em Itabuna, e na luta, me abraçou e abracei a luta, tive a satisfação de conhecer duas assistentes sociais referência nessa caminhada que eu trilho, que é a Célia, assistente social no INSS, na Cinquentenário, quando ele funcionava. Não me pergunta a data, porque faz tempo, viu, gente? A gente é novinha ainda, né? E, no mesmo ano, a assistente social Vitorinha, que sempre nos encontramos, e ela está nessa plenária aqui, né? E eu saldo. E, recentemente, num projeto muito lindo, que é na periferia do município de Itabuna, que nos trouxe e fez esse encontro, a Fátima, a assistente social Fátima, né, que sempre nos lembra desses encontros e desencontros nossos nas lutas, né? Esse é saldo. E também chegando aqui, abrindo uma brecha para que a gente também está cumprimentando alguns homens, né, que na luta fazem, já falei do vereador, o psicólogo, companheiro e amigo nas caminhadas lá no Gogó da EMA, o Edivaldo, que está ali. Ó, um abraço, Edivaldo. Né? Chegamos e concluímos um projeto lá no Gogó da EMA, exitoso, com a parceria da instituição de ensino, a Universidade UESC, o FSB, mas encabeçado e coordenado pela UFSB. Então, na parceria com os movimentos sociais. Então, estava eu lá e estou na representação dos movimentos de mulheres. Esse é um lugar que eu trilho. Falando da Câmara de Mulheres, vereador Cláudio Magalhães e todos, o território do Litoral Sul compreende 26 municípios. Eu aqui fiz a anotação. O Nucres está mais além, com 27 municípios do território. Então, é responsabilidade muito grande da gente estar nessa manhã fazendo esse debate, parabenizar. É isso mesmo, senhora da Assunção. É isso mesmo que é preciso fazer e ser feito. Não é um objeto, são pessoas que estão na invisibilidade. E, às vezes, a gente acha que é um coitado que precisa. O Conselho da Mulher tem uma cadeira, né, composta por uma cadeira com duas mulheres deficiente visual, e elas dão um pique e oxigênio no Conselho também, que se eu não estivesse aqui, ela estaria, como em alguns espaços, e o Conselho estaria muito bem representado, que a gente confia e acredita que são pessoas potentes, né, quero fazer questão de citar o nome da conselheira Valdirene e a conselheira Ione, são duas, estão lá agora no campeonato de goalball, e na região elas são atletas do goalball. Então, muito feliz. E aqui, já entrando na questão dos 26 municípios, a gente defende, como lugar de mulheres e do movimento de mulheres, a gente defende que cada município dos 26 municípios do território do Litoral Sul, todos só têm
CRAs, quase todos, na sua maioria. Menos Itabuna e Ilhéus, que são as cidades maiores. Mas lá, os equipamentos, a gente defende que tem uma profissional da categoria de assistência social. Esse é um debate nosso, que todos os espaços estejam lá, uma profissional atendendo. Hoje, na política pública de mulheres no município de Itabuna, é uma defesa nossa. A Delegacia da Mulher não tem, mas a gente está lá. A gente quer uma equipe multidisciplinar, porque na Lei 11.340 está lá no arcabouço. Então, a gente precisa, a gente não quer, a gente não pede direito de joelho, a gente exige de pé. Por isso, a gente precisa lutar. Fechando aqui, viu, querida? Concluindo aqui minha fala, isso é importante. Então, a gente defende que todos os equipamentos tenham uma profissional do serviço social. Por isso, as universidades, o campo de ensino, é importante ter esse profissional para que ele, na base, nas portas de entrada do serviço, não só de mulheres, tenham lá um profissional para que entenda qual é o papel, que a lei seja aplicada, como a colega se citou. Eu não defendo não tão criação de tantas leis, mas usar as leis, senhora da Assunção, a gente precisa usar sim, porque às vezes criam leis e ela fica engavetada. Foi assim a lei do Conselho da Mulher. O Conselho da Mulher está comemorando 25 anos no município de Itabuna. Sabe quando nós descobrimos ocupando as praças? Aqui eu quero citar a Defensoria Pública, foi importante parceria. No momento que a gente, numa praça, no 8 de março, a gente sentou. Então, de lá para cá, cria-se um grupo na cidade para estar cobrando, fiscalizando e acompanhando a política pública junto com o Poder Público Municipal, né? Gratidão a todos vocês, estou aqui anotando e a escuta também. Por coincidência, minha fala foi a primeira, porque a gente usa o serviço garantido pelo município, com o motorista, com o carro ali, porque não está a meu serviço, está a serviço do Conselho da Mulher. Quero citar aqui a presença também da conselheira Amanda Bastos, que é conselheira representante da UFSB. Cadê uma assistência social? Cadê ela? Oi, ela é uma conselheira que tem oxigenado esse conselho, está garantindo fala potente como a nossa no município de Itabuna, e eu, como Câmara de Mulheres, quero defender aqui que os conselhos municipais de direito, desses 26 municípios que foram citados, têm organização e funcionam com apoio do NUCRES. NUCRES Sul, a gente de mão dupla, um apoiando uns aos outros, ninguém largando a mão de ninguém. Saudar aqui a presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Ilhéus, porque no território litoral sul a gente pensa a situação. Só tem 2 municípios com o Conselho da Mulher funcionando. E aí as leis estão engavetadas, a gente precisa fazer. Gostaria só de externar essa angústia nossa, tá bom? Gratidão a todos, obrigada. E a luta continua. Eu vou me cercar de fazer intervenções, né, para a gente não avançar muito, tá? E eu gostaria de convidar para fazer uma fala nesse momento a secretária de Promoção Social de Itabuna, Luciana Seara. Bom dia a todos os presentes, prometo ser breve. Saudar a mesa na pessoa do senhor Cláudio Magalhães e da nossa querida palestrante ali, que ela trouxe uma fala muito interessante, de fazer política pública sem a parte interessada estar presente. E aí me recordou que uma vez a gente realizou uma conferência para a população em situação de rua, e eu me lembro que, na época, a palestrante, né, da palestra magna, ela disse que o público interessado não estava ali. E ela disse que não faria a conferência enquanto aquela população não estivesse naquela plenária. E aí todo mundo corre, pega carro, foi para o Centro Pop e encheu aquele lugar, saíram pegando todas aquelas pessoas em situação de rua que estavam na cidade e lotou aquele espaço. Mas pense que aquelas propostas que às vezes a gente acha que é bom para a gente, foram eles que lançaram as propostas e foi assim, simplesmente sensacional. Eu sou Luciana, sou assistente social de formação, trabalho na Secretaria de Promoção Social há 20 anos, nem precisa fazer as contas para saber a minha idade, que eu tenho 47, e que assumir uma pasta, quando você é técnico, é muito mais desafiador e cansativo. Porque quando você é apenas um cargo comissionado por alguma indicação, porque também sou servidora efetiva no município, e você percebe, às vezes, até alguns olhares, né, porque é ela que está ali, e aí você entende que você está naquele lugar, ocupando aquele espaço, porque você teve uma trajetória, né? E que eu me lembro, logo que eu entrei no município, me colocaram para trabalhar 4 anos no lixão. E eu ia para o lixão todos os dias da minha vida. Eu acho que
quando a gente é novo em um lugar, quando a gente começa a trabalhar, fala assim, vou botar aqui para poder ver se vai aguentar. E aquele lugar foi uma escola, graças a Deus, né? Na atual gestão municipal ele foi extinto. E aprendi muito naquele lugar, e aí é como a gente fala lá no chão da fábrica, né? Porque ali a gente tinha muitas possibilidades de orientar aquelas pessoas quanto à garantia dos seus direitos. E assim nós fizemos. O lixão acabou, foi extinto, tem uma cooperativa que realmente funciona, né? As pessoas que moravam dentro daquele espaço no lixão, a gente tinha um núcleo do PET lá, porque a proposta era erradicar o trabalho infantil naquela localidade, e hoje a gente tem essa cooperativa que realmente funciona. Então, quando a gente assume um espaço como esse, você tem o seu olhar técnico, então você acaba cansando mais porque você quer que as coisas realmente funcionem e você sabe que é possível que elas funcionem, né? Então, a gente vai... Claro que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas existentes, mas eu costumo dizer que tudo que chegar até a mim, eu só vou fazer e vou fazer bem feito, né? Com recurso, sem recurso, porque eu aprendi a trabalhar sem absolutamente nada. Quando nós trabalhávamos no lixão, a gente não tinha nenhum ponto de energia. E a gente conseguia fazer um trabalho. E hoje a extinção, inclusive, desse lixão foi fruto dessa caminhada que nós fizemos, né? Então, estou aí assumindo esse desafio. O primeiro desafio que eu sofri foi a questão dos venezuelanos, né, de uma criança que veio a óbito, e que aí a mídia aproveitou o momento para dizer que a criança morreu de desnutrição, e se esse fosse realmente o caso, todos estavam desnutridos, né? Ontem recebi uma visita técnica do pessoal do Estado, que acompanhou e viu realmente que a situação é tudo que a gente relatou em relatório. Violência doméstica, que para mim é o mais crucial disso dentro daquele espaço de abrigamento, porque a gente defende, a gente faz uma política, né? Um combate à violência contra a mulher no nosso país, no nosso Estado, e aí a gente vê um líder, um cacique, cometendo violência contra sua esposa dentro do abrigo, a ponto dela parir com 7 meses, né? E ir para o hospital cheia de marcas de violência. Então, isso é muito contraditório para a gente. Uma criança, que o próprio cacique também queria abusar dessa criança, com 11 anos no abrigo, e aí alguém me ligou e falou assim, Luciana, a gente precisa ter cuidado para não criminalizar essas pessoas. Eu falei, então, essas pessoas não vão poder cometer crime no nosso país, nem na nossa cidade, porque eu não vou conseguir silenciar diante disso, né, gente? A gente não consegue. Consegue? Não tem como, né? Mas, assim, obrigada pelo convite, viu, Vitorinha, a todas as colegas que estão aqui. O ano passado, essa atividade aconteceu na Câmara de Ilhéus, de Itabuna, e esse ano aqui em Ilhéus, eu vejo que muitas colegas não estão aqui, e acredito que porque muitas trabalham em Itabuna e trabalham em Ilhéus, né? Então, deve ter sido também esse motivo da ausência. Mas obrigada a todos, viu? Um abraço. Eu não esqueci de agradecer a meu colega de trabalho, Miguel, psicólogo, que a gente trabalha ali casadinho na nossa profissão, né? E que veio assim me acompanhando. Ele me perguntou assim, posso ficar? Eu falei, deve, né? Obrigada, Miguel. Agradeço, Luciana. Gostaria de chamar para fazer a fala nesse momento o Leonardo Salles, que é defensor público aqui do município de Ilhéus. Bom dia a todas e a todos. Eu quero, primeiramente, parabenizar o vereador Cláudio Magalhães pela iniciativa e pelo convite da Defensoria Pública para participar dessa audiência pública. Isso demonstra a importância da Defensoria Pública na formação das políticas públicas, reconhecimento também que nós temos agora em nível nacional, uma vez que no último dia 20, o Ministério da Justiça e Segurança Pública aprovou o plano Defensoria em todos os cantos, para que a Defensoria possa ir cada vez mais nos interiores, disponibilizar seu serviço para aquela população que mais necessita, garantir o direito de acesso à justiça a quem mais necessita, e nós não vemos outra forma. Então, está de parabéns o vereador Cláudio, e parabéns também pela homenagem a essas assistentes sociais que tanto nos ajudam e colaboram nesse trabalho. Eu tive fazendo uma pesquisa
de quando surgiu esse serviço da assistência social, e eu verifiquei que ele surge na década de 30, no governo Vargas, junto com uma série de outros direitos, com direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, direito ao voto feminino, CLT. Então, ele vem nessa gama de direito, que aí surge o serviço social. E por que surge esse serviço social? Esse serviço social surge para fazer aquela ponte entre o Estado e o cidadão, para que o cidadão possa ter seus direitos garantidos. E é isso que a assistente social, nós vemos que elas fazem, né? Na grande maioria, são mulheres, e elas fazem justamente isso, garantir, viabilizar o direito do cidadão, principalmente das pessoas mais vulneráveis, a um direito, ter esse direito garantido. Então, e para a justiça, eu digo de modo geral, o sistema de justiça, defensoria, Ministério Público e Judiciário, as assistentes sociais são essenciais. Quando temos uma ação de guarda, por exemplo, o defensor, o juiz, ele vai julgar, ele vai peticionar de acordo com o parecer de um assistente social. Quando temos uma ação de violência doméstica, familiar, que é solicitado a uma assistente social um parecer, também o juiz vai buscar elementos daquela decisão dele, naquele parecer, naquele laudo feito pelo assistente social. Quando temos um idoso para a questão de um benefício de prestação continuada, muitas vezes é requisitado que uma assistente social da Justiça Federal vá até o local e vai ter aquela decisão com base no parecer da assistente social. Ou seja, a assistência social são os olhos do juiz, são os olhos do defensor público em determinados casos. São de extrema relevância para garantir os direitos das pessoas, principalmente em situação de mais vulnerabilidade. Nós, da Defensoria Pública, temos adotado uma assistente social. Em cada unidade da Defensoria Pública tem uma assistente social. Em algumas localidades tem até mais de uma, como, por exemplo, em Itabuna, onde nós dedicamos uma assistente social exclusivamente para tratar a questão dos catadores de materiais recicláveis, dar apoio àquela comunidade, aquele pessoal, pois sabemos as dificuldades de acesso aos direitos e às garantias. Então, é de extrema relevância o serviço social para a Defensoria Pública, para o Poder Judiciário, para o sistema de justiça como um todo. Estão de parabéns, realmente, todas as assistentes sociais que eu conheci até o momento são realmente pessoas maravilhosas, vocacionadas à profissão, e que realmente desempenham um trabalho de viabilizar o direito das pessoas mais vulneráveis. Quero parabenizar a todas e a todos que exercem essa profissão belíssima e muito obrigado. Agradeço, Leonardo. Chamo para falar nesse momento a presidente da UNegro, Sheila Carvalho. Oi, bom dia. Consegue me ouvir? Bom dia a todos, bom dia a todas presentes aqui. Bom dia a quem nos assiste na internet. Parabenizar, né, os assistentes e as assistentes sociais nesse processo, reconhecendo o nosso lugar, né, enquanto população negra. E aí eu vou dizer, enquanto quem acessa principalmente, né, os serviços públicos, educação, saúde, assistência social, o nosso braço, nossos olhos e os olhos da política pública, querendo ou não, é o assistente social. A atuação do assistente social está diretamente ligada com essas áreas, né? E quando a gente fala na questão da política pública, a gente sabe que a população negra, a população periférica é quem mais acessa esses espaços, é quem mais acessa esses lugares. E quando a gente tem uma política também que beneficia a população, a gente entende que nossos direitos estão sendo garantidos.
não tem como não reconhecer a atuação efetiva do assistente social e da assistente social para que a gente também acesse nossos direitos. É, de fato, parabenizar. Porque, querendo ou não, quando a gente está nesses lugares, é que mais sofre violência a população preta. Se a gente for pensar, por exemplo, na área da saúde, quem mais sofre violência obstétrica é a população preta. Se a gente vai pensar na área da educação, e aí a gente fala da importância de ter o assistente social e a psicóloga na escola, porque é dos locais que mais há racismo, é sim a escola. A gente vai pensar na moradia, quem é a população que passa a maior vulnerabilidade, que está ocupando os morros, que está ocupando as periferias, é a população negra. E aí eu vou dizer a população negra, eu vou dizer a população, a pessoa com deficiência, porque é os que principalmente ocupam. E ser assistente social, a gente sabe que a gente não é visto. Né? Eu cito o tempo que eu estive no Conselho Tutelar. Tanto assistente social que ia, né, vindo, às vezes, da própria vaga, ou a que estava trabalhando com a gente, fazia diferença nos estudos de caso, fazia diferença na nossa atuação, porque a gente sabe que tem um olhar técnico, que quem tem é o assistente social. É realmente falar nesse lugar na importância do assistente social nessa luta antirracista também. Porque quando a gente entende que esse conhecimento antirracista, dentro da área da assistência social, dentro da área da psicologia, o olhar técnico para a população negra que está ocupando esses espaços é diferente. É dentro desse olhar racializado. Porque não tem como olhar a população, não tem como olhar esses grupos, não tem como falar de vulnerabilidade sem a gente fazer esse recorte racial. Uma vez que lá atrás nós fomos retirados de nossos lares, e a gente vai pensar a questão da diáspora africana, fomos trazidos para cá. E para a gente só é contado a partir de 1532. Não nos relatam a verdade. E, por vezes, se a gente tivesse, olha, se a assistência social, se a própria saúde, a própria educação tiver um olhar apenas eurocentrizada, a gente acaba não tendo, de fato, nossos direitos garantidos. Mas o que a gente tem observado, realmente, dentro da assistência social, é esse olhar cauteloso. É, de fato, essa assistência necessária, sabe? É realmente parabenizar esse momento. Como foi dito, me chamo Sheila Carvalho. Sou formada em Ciências Sociais pela UESC. Atualmente, ocupo o lugar de presidente da UNEG Ilhéus, Companhia Nacional Estadual Negro, porque a gente entende a importância da nossa luta em todos os meios. É agradecer ao vereador Cláudio Magalhães, que sempre tem se colocado nesse lugar da assistência da população preta, população indígena, população periférica. Obrigada a todos e todas, e obrigada por essa parte. Obrigada, Sheila. Eu chamo para fazer uma fala agora Emerentina Costa e Silva, que é do assentamento Frei Vantuí, né? Vou falar daqui mesmo. Ok? Tá? Eu sou emerentina, mas a maioria das pessoas me conhece como Mera. Eu sou assentada de reforma agrária, no assentamento Frei Vantuí, aqui na rodovia Ilhéus Itabuna. Também falando nesse contexto todo da questão da luta das mulheres, né? Porque eu acredito que eu não vou muito focar na questão do capacitismo, porque, para mim, todas essas nossas lutas têm que ser por dentro da luta de classe e da classe trabalhadora. Para além da luta anticapacitista, acredito que a gente tenha que assumir uma luta anticapitalista, porque todas essas nossas questões, todos os nossos problemas têm a raiz que é do sistema que a gente vive, né? Colocando a questão da mulher, que é a nossa luta central, por exemplo, na nossa comunidade, a gente não tinha nem direito de participar de reunião, espaço nenhum. E falando de uma forma geral em relação à luta das mulheres, quando as mulheres tentaram ir para
para a rua, vamos assim dizer, sair do seu trabalho de casa, o que o sistema nos deu foi profissões que eram prolongamento das nossas tarefas domésticas, né? Então, professora, você é professora em casa, você vai ser professora na sociedade, você é merendeira, você é arrumadeira. E nesse contexto, eu também incluo assistente social. Porque todas essas profissões são colocadas como cuidados. É tanto, se a gente observar, a categoria de assistentes sociais, 86% é composta por mulheres. Então, se essa categoria não politizar esse espaço, a gente vai continuar fazendo o jogo de um sistema que nos oprime, né, que nos violenta, que nos mata. Então, para encerrar, hoje nós, mulheres no assentamento Frivantuí, aquele passado que a gente não tinha nem direito de estar nas assembleias, hoje nós somos 61% de proprietária dos lotes. Desde 2004, a direção é composta por mulheres. Então, o que eu gostaria que a gente, aqui nesse momento, é que a gente conclamasse todas as categorias para que a gente nos fortalecesse como luta de classe. Porque o problema não é nós, da reforma agrária, todas as pautas da reforma agrária, dos negros, das mulheres, das pessoas com deficiência, que não é tanto deficiência assim, tem que passar por dentro da luta da classe trabalhadora. Porque senão a gente vai estar fazendo lutas esfaceladas. Cada um luta pelo seu canto e a gente confirma fazendo o que esse sistema quer, que é de nos enfraquecer, de nos retalhar, e cada um no seu canto. Então, o que eu queria pedir, agradecer e falar da importância do trabalho da assistência social. A gente tem uma companheira, Vanessa, que acompanha o assentamento, né? Mas que a gente precisava dessa guinada de fazer uma luta anticapacitista, mas, antes de tudo, anticapitalista, que é o que vai nos salvar. E aí, só falando como o povo chucuru que fala, né? Diga ao povo que avance, avançaremos. Obrigada. Por fim, eu gostaria de convidar a fazer a fala Hélia Palma, que é da União Brasileira de Mulheres. Bom dia a todas, todos. Está dando para ouvir? Sou Hélia Palma, estou como presidente da União Brasileira de Mulheres, daqui de Ilhéus. O movimento surgiu em Salvador, nós seguimos a UBM Bahia, mas a nossa sede é aqui em Ilhéus. Estou também como presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, em Ilhéus, que é a nossa querida presidenta Célia do Itabuna, sempre com a sua fala pontual, nos faz rememorar e entender que a nossa luta é constante. Eu estava falando aqui para a Sheila, eu meio que me ferrei, porque o que falar depois de tantas falas, né? De ouvir tantas falas potentes das companheiras, das irmãs da luta. E me cabe só agradecer e parabenizar todas as assistentes sociais por toda a determinação em promover as mudanças e ajudar os que mais precisam, porque é necessário que se tenha esse olhar, esse carinho. A luta é totalmente válida. Precisamos de assistentes sociais ocupando todos os espaços onde envolve pessoas, crianças, mulheres, principalmente. Quando
o nosso promotor, Leonardo, ele faz a fala explicando um pouquinho sobre a profissão, e onde ele alerta que o maior número são mulheres. Por que será? E por que será encontramos tanta dificuldade em tornar uma profissão mais valorizada, ocupando os espaços onde realmente são necessários assistentes sociais? Né? E a importância que é em todas... na realização dos trabalhos socioeducativos. Então, a gente entende o porquê, né? Porque só tem mais mulheres. E mulheres sempre é uma pauta que é deixada para mais tarde, para depois. E o que a gente precisa mesmo é continuar lutando, brigando, exigindo, quebrando barreiras e continuando, resistindo mesmo. A palavra é bem essa. Então, meus parabéns a todas vocês. E só gratidão. Obrigada. Obrigada, Hélia. Obrigada a todas as falas dos nossos convidados. Eu gostaria agora de abrir a fala para as colegas que estão na plateia, que se sinta à vontade, que queira contribuir, que queira falar. Pode vir aqui, colega. Todos e todas. É um prazer imenso estar aqui presente. E eu queria falar uma frase que, na conferência que eu participei na comissão organizadora, a gente usou sempre essa frase. Aí eu queria dizer para a Assunção que não só em sua homenagem, como em homenagem a todos que estão aqui, eu queria repetir essa frase, que eu acho que ela conhece muito bem todos, né? Vou falar para vocês. Se alguém quiser repetir, vai ficar bem legal, né? Nada sobre nós sem... Obrigada. É isso. Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Mais alguma colega quer contribuir, fazer uma fala, falar desse momento, trazer alguma contribuição? O microfone está aqui aberto e franqueado. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, a mesa, né, de agradecimento e final do evento. Chamar a Jurema a retornar a compor a mesa. Né, Jurema? Né? Miriam, só rapidamente, eu queria fazer uma provocação, né? A nossa palestra magna, Assunção, Senhora de Assunção, como ela gosta de ser chamada, Senhora de Assunção. Nesse sentido, né, das suas falas, né, do seu posicionamento político, principalmente em defesa dos direitos daqueles que você atua, e aqui você soprou aqui que também fez o atendimento do PA Frei Vantuir, né, que era esse assentamento que foram construído com muita luta pela possibilidade de reforma agrária no nosso município, que não é coisa fácil, né? Aqui nós dizemos que só conta uma história a partir dessa visão histórica construída pela monocultura do cacau e dos coronéis para frente, como se não tivesse história antes disso, né? Histórias dos povos originários dessa terra, ao qual sou descendente, história de negros que foram trazidos da África para ser escravizados, e aí os registros das fazendas de suíços, de muitos daqueles que fizeram disso, né, um legado econômico, e hoje transpassa para Ilhéus, já chegando a quase 500 anos, e a gente está numa situação de ainda ter que fazer muito esforço para que certos movimentos, né, tenham visibilidade. Eles lhe veem, mas eles não lhe enxergam. E é essa
essa construção, né, nesse momento político de debate, que vamos, em outubro, né, ter aí essa possibilidade de escolha, né, que eu me solidarizo, né, com este tema tão importante, que fala em liberdade, anticapacitista, A dificuldade de pronunciar essa palavra, que é nova também para mim, e minha companheira que sempre me ajuda nessas pautas, porque ela fica assim, não, repete, fala, explica, entendeu? E conto, né, com a solidariedade também, né, de todos aqueles que atuam no movimento social da minha cidade. Quero também agradecer, né, a presença de Sheila Carvalho, que é do meu partido, e dirige uma entidade de mulheres negras, que traz essa força e esse debate para aqui, de Hélia Palma, que hoje assume essa importante tarefa de falar sobre as políticas de gênero e combater fortemente os feminicídios que têm acontecido em nossa cidade, infelizmente, que nos traz muitas tristezas, né, não só para aqueles diretamente afetados, mas para nós, seres humanos, que já achavam que esses debates, né, civilizatórios a gente tinha deixado um pouco para trás. E nessa condição, senhora de Assunção, eu gostaria, né, de perguntar se eu posso, nessa pauta, colaborar nesse momento, porque nós vamos para o debate de escolhas de nossos representantes aqui na casa, se tem algum projeto de lei ou se tem intencionalidade, e a senhora já falou muito, que é o cumprimento daquelas leis que já foram estabelecidas, já dariam um bom seguimento, mas a gente também levar, né, para essas oitivas que estão sendo feitas, para a construção de planos de governo, porque a gente não quer mais apostar na pessoa de A, na pessoa de B e nem na pessoa de C. Nós queremos que esses candidatos apresentem propostas condizentes com aquilo e dialogados com movimentos sociais. Então, esse é meu compromisso nesse momento com os assistentes sociais. Ali a gente tem uma lei precisando que a gestão execute essa lei, porque é de muita importância da participação dos assistentes sociais e dos psicólogos na escola. E, nesse sentido, né, da acessibilidade, da possibilidade de um olhar mais carinhoso, mais generoso com esse debate que a gente faz aqui, passar aí essa possibilidade de você dar essa indicação de como a gente proceder aqui. Vamos lá, então... Eu tenho prontinho em casa, todo prazer, passar, dizer, informar como como vai ser a execução, como vai ser o uso, tanto na rede pública como privada. Por incrível que pareça, há 10 anos atrás, nós fizemos um trabalho aqui em Ilhéus com a TV Santa Cruz. A TV Santa Cruz me acompanhou o dia inteiro. Nós visitamos de hospitais a lojas. E, para minha surpresa, as lojas, quase todas que nós visitamos, fizeram acessibilidade. E as que não fizeram, foi o município que proibiu não fazer. Porque eu não sei, quando eu fui perguntar ao secretário, ele disse que estava fora da norma, mas ele não me disse que norma era, porque eu estava com todas as normas e leis. Eu digo assim, mas minha pasta está cheia delas. Então, assim, porque para a gente ter uma boa convivência, a gente também tem que trazer a sociedade para nos englobarmos. Não podemos dizer assim, somos uma classe à parte. Não, não é isso. Por isso que eu faço parte de vários movimentos, porque está intrínseco
O direito meu acaba quando o seu começa. Então, a gente tem que estar nessa luta, Cláudio. Eu já conversei com outros candidatos a vereadores, já perguntei o que é que eles têm em mente para nós, pessoas com deficiência de Ilhéus, que a gente não vê nenhum projeto voltado para nós. O CREA não fiscaliza nada, eu já denunciei o CREA de Ilhéus várias vezes. Não é CREAS não, viu, gente? É o CREA, o Centro de Arquitetura e Engenharia, que eles não fiscalizam os órgãos. Então, a gente tem que botar toda essa população juntas. Sociedade civil organizada, a sociedade pública e a sociedade partidária, porque todas as políticas públicas vêm da partidária. Não adianta a gente querer separar, porque sem a partidária a gente não tem a pública. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria, então, vocês já começaram a fala, de que Jurema fizesse sua fala de agradecimento, Cláudio, sua fala de agradecimento, e senhora, sua fala de agradecimento. Eu agradeço a primeiro Fátima, que me convidou para esse evento. Fico muito grata a Fátima, eu a conheço desde que chegou aqui, Fátima, em Ilhéus. E nós somos sempre companheiras, a gente fez algumas viagens até juntas, em luta dos nossos direitos. Na época eu nem era assistente social, mas já lutava pelos direitos sociais. Então, eu quero agradecer ao promotor, a todas as nossas colegas que vieram, as que não são assistentes sociais, mas que aqui vieram nos prestigiar, minha gratidão eterna. E, principalmente, a Cláudio, que está sempre nos dando esse espaço e também intervindo, porque ele não oferece, ele não pede só espaço, ele também faz a sua parte, ele também tem a sua parte de comprometimento, e isso é muito bom. Gratidão, Cláudio, e obrigada a todos. Bem, eu também quero agradecer a todo mundo que veio, Eu estou assim, alegre. E eu digo que hoje nós aprendemos mais coisas ainda, Eu acho que as falas que tiveram nos ensinaram muita coisa. Então, assim, nós, como assistentes sociais, nós viabilizamos direitos. Então, realmente, temos que nos unir às outras categorias e discutir, fazer propostas. Temos que nos unir. Eu acredito na união e também participação, Então, no Nucresul, quando a gente faz esse chamamento para essas coisas, contando, com o Cláudio, que nós agradecemos muito, que nos deu essa oportunidade. Então, nós precisamos levantar as mangas e a luta, E não são poucas lutas dos assistentes sociais, como as outras falaram. Nós viabilizamos direitos. Então, chegou até o assistente social, ele vai viabilizar direito. E é importante ele estar em todas as políticas públicas, Não só ele, como os assistentes sociais e outros técnicos. Todos são importantes, Então, nós precisamos lutar por isso. Um outro adendo que eu queria falar é que eu quero pedir desculpas às meninas que eu esqueci de mencionar. A Alessandra também faz parte do Nucresul, Maria da Paz faz parte, Charles, que agora ele deu uma afastada, e outras pessoas que vieram antes de nós, que estamos agora. É um leque de nomes. Então, se eu for lembrar de todas, está difícil. Mas eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, de estar representando o Nucresul, E bem nervosa, porque é a primeira vez que eu falo. Mas muito obrigado, viu, Miriam? Obrigado. Obrigada, Jurema. Duas pessoas pediram para fazer uma fala, que foi a Maria da Paz e o defensor Leonardo. Pode vir aqui, Maria da Paz. E aí depois o senhor fala. Bom dia. Veja bem, um adentro com o que Jurema falou e com o que a senhora de Assunção falou. Nós, assistentes sociais, precisamos estar dentro dos movimentos sociais. Temos que participar dos movimentos sociais. Além de
enriquecer os movimentos sociais, enriquecer os grupos, enriquecer a equipe, nós enriquecemos, nós aprendemos com eles também a como lidar melhor em atender os nossos assistidos e efetivar o nosso projeto ético-político. Então, assim, eu faço parte de vários movimentos. Eu faço parte da Pastoral da Mulher Marginalizada, que trabalha com pessoas em situação de prostituição. Eu faço parte da Cozinha Solidária de Ilhéus, que faz um trabalho social de confeccionar e entregar quentinhas para pessoas em situação de rua. O número está muito grande. Às vezes, nós fazemos mais de 100 quentinhas e não conseguimos alcançar todos eles. Faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ilhéus e faço parte também da União Brasileira de Mulheres. Todos esses grupos e movimentos me ajudam a fortalecer e ter maior conhecimento para que a gente possa trabalhar melhor. Obrigada. Eu quero só fazer um adendo à minha fala, que eu não falei sobre o tema do encontro, né, que nossa liberdade é anticapacitista. Quero parabenizar a senhora de Assunção pela palestra muito explicativa, muito acrescentou bastante para o conhecimento de cada um de nós que participamos aqui. Dizer que a deficiência não está na pessoa que é cadeirante, não está na pessoa que tem algum problema com sua visão, mas sim na sociedade, né, no local onde nós vivemos. Então, esse local é que está deficiente, ele que precisa ser modificado para que atenda essas pessoas que possuem alguma necessidade, uma vez até que, segundo pesquisas, pessoas com mais de 60 anos, uma em cada 4 pessoas com mais de 60 anos vai ter algum tipo de deficiência. Então, quando lutamos por uma sociedade mais inclusiva, com uma cidade mais inclusiva, também estamos lutando por um serviço que nós, a qualquer momento, podemos vir a precisar. Então, parabéns mais uma vez ao vereador Cláudio Magalhães pela iniciativa, parabéns aos assistentes sociais, vocês são maravilhosos. Cláudio. Anticapacitista. Agradecer a todos, a presença de todos, né? Quero agradecer aqui ao Núcleo Sul, Litoral Sul, agradecer a parceria também com o Conselho Federal e o Conselho Estadual do Serviço Social, agradecer a minha companheira Miriam Lima, também servidora aqui do município de Ilhéus, agradecer a nossa palestrante, a todos que tiveram e se dedicaram um pouco, né, desse tempo para a gente aprender também, né, a nos olhar de forma que podemos somar o tempo todo para que futuramente a gente tenha momentos como esse de dizer, olha, nós contribuímos para que tivesse uma Ilhéus melhor, uma Ilhéus mais humana, mais solidária, mais cidade que acolha a todos e a todas. Então é isso, e dou como encerrado a nossa sessão especial, agradecendo a todos os assistentes sociais. Só para finalizar... Obrigada, Cláudio. E só para finalizar, eu vou dar um informe da questão da lista. Então, quem não assinou a lista de presença, passa a assinar a lista de presença. E, para finalizar, eu gostaria de dizer, né, que nossa liberdade, sim, é anticapacitista, mas é antirracista, é antimachista e também é anticapitalista. Né? Ressaltar que o mote da campanha desse ano do nosso conjunto Cefescres traz, né, uma fala que é da Rosa de Luxemburgo. Foi baseado nessa fala, que a Rosa fala por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres.
A liberdade que a gente fala, ela se expressa no nosso Código de Ética Profissional, que se efetiva em uma sociedade livre de barreiras, sem preconceito e ancorada na emancipação humana e na plena expansão dos indivíduos. Agradecer a proposição do vereador Cláudio Magalhães, a parceria. Esse é o 2º ano que a gente consegue realizar uma sessão especial. Acho que isso é muito importante, dar visibilidade para a categoria. É um momento de encontro nosso também. Agradecer a articulação do nosso Conselho Regional de Serviço Social, do nosso Conselho Federal de Serviço Social, em realizar, em todo o país, o 15 de maio, trazer a reflexão do 15 de maio em todos os espaços que estamos. E, por fim, que esse seja um mês da gente celebrar, mas que seja um mês da gente rememorar os nossos compromissos profissionais com a sociedade mais justa, livre e igualitária para todos e todas, tá bom? Obrigada. Eu quero convidar a todos para a gente fazer uma foto aqui de registro, em nome dos nossos palestrantes aqui, em nome da presença de vocês, para ficar registrado que esta casa aqui também é da assistência social.